Olá, gente, tudo bom? Boa noite. Tô aqui para mais uma sexta-feira de lives, né? Então, meu nome é Carolina, eu sou nutricionista aqui em Londres e vou falar um pouco hoje sobre os carboidratos, né? Então, um assunto que é bem polêmico, né? Porque hoje em dia a nova moda é cortar os carboidratos da dieta, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso hoje. A gente vai ter uma conversa bem informal aqui sobre essa questão, né, de cortar carboidratos, enfim, de restringir demais, para que eles servem, enfim, né, uma série de outras questões que vêm junto com o assunto carboidrato, né. Então, assim, na verdade, de onde surgiu a questão dos carboidratos, né, de cortar os carboidratos? Da dieta low carb, né, uma dieta mais low carb reduz carboidrato. Mas será que isso é bom? Será que isso realmente está trazendo benefício para quem faz? Bom, é isso que a gente vai falar hoje, né? Então eu vou ter uma conversa informal com vocês, né? Quero agradecer a Adriana por me oferecer essa oportunidade de falar um pouco sobre nutrição e assuntos relativos à nutrição, né? Que são sempre importantes e todo mundo se interessa. Porque hoje em dia a gente tem várias opiniões de vários profissionais e às vezes, né, as opiniões não são muito, não estão muito de acordo uma com a outra. Então as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas em relação ao que consumir, né? E eu entendo isso completamente. Mas é deixar sempre claro que a coisa mais importante é sim procurar um profissional, um nutricionista. Tá? Então, assim, é sempre importante, né? Procurar um nutricionista e um profissional que esteja sempre atualizado, um profissional que estude, um profissional, enfim, né? É a melhor opção, né? Do que ficar na internet procurando respostas quando, na verdade, não vai se achá-las tão facilmente assim e de fontes seguras, né? Então, a primeira coisa, né? A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês, procure um nutricionista. Né? Eu sou suspeita pra falar porque eu sou nutricionista, eu trabalho com isso. Desde que eu me conheço por gente, né, eu me questiono sobre coisas relativas à nutrição, né? Então, assim, desde muito nova eu tenho interesse sobre isso, né? Além de ter estudado bastante, eu acho que é muito importante que a gente seja apaixonado pelo que a gente faz, que a gente demonstre isso, né, para os nossos pacientes, e é uma das coisas mais importantes que existe, né? Vamos falar um pouco sobre eles, então, os benditos carboidratos, né? Então, né, que nem eu coloquei ali quando eu anunciei o live, né? Bandido, mocinho ou injustiçado, né? O que é o carboidrato? Né? Por que todo mundo tá tão em pânico para consumir o tal do carboidrato hoje em dia? Né? É isso que eu vou falar hoje para vocês. Eu trouxe para vocês uma lista aqui de 7 tópicos importantes sobre os carboidratos, pra gente sair desse live aqui sem dúvida. Né? E se surgirem dúvidas, por favor, deixem aí as dúvidas de vocês ao longo do live que a gente vai conversando, tá bom? Olá, Ellen, tudo bom? A Adriana e a Ellen por enquanto só. O Fernando também acabou de entrar. Então, assim, gente, vão entrando e vão me perguntando, tá? Vamos falar então desse nutriente super polêmico hoje em dia, né? Então, assim, nós já tivemos várias fases, né, na nossa vida e observar como as pessoas julgam e condenam alguns alimentos e alguns nutrientes, né? Então, assim, teve época que a gordura era muito ruim, né? Então, consumir uma dieta rica em gordura fazia super mal e matava e dava problema no coração, enfim. O ovo também foi injustiçado por muito tempo. Hoje em dia ele é o queridinho do pessoal que é mais fitness, né? Então, que quer ter um desempenho melhor, enfim. Né? Nós temos diversos mitos, diversas coisas. Uma coisa que tem que ficar clara para vocês antes de iniciar, de falar qualquer coisa sobre o carboidrato é o seguinte: nunca condenem um alimento e nem um nutriente porque a gente precisa da maioria deles. Tá? Então, a gente precisa da gordura, a gente precisa do carboidrato, a gente precisa da proteína, a gente precisa dos minerais, das vitaminas minerais. Então, assim, a gente precisa de todos eles de uma maneira equilibrada na nossa dieta. Tá? Então é a coisa mais importante a se saber. Nunca condene alguma coisa sem antes ter bastante informação a respeito e sem conversar com um profissional, tá bom? Funções do carboidrato. Primariamente, o carboidrato serve para dar energia pra gente, né? Então, assim, a gente sabe que o cérebro utiliza muito a glicose para funcionar, né? Então, assim, por isso que dietas muito restritas em carboidrato fazem com que o paciente ou a pessoa que está fazendo a dieta se sinta irritada, se sinta
cansada, não consiga se concentrar, enfim, né? Então, isso é uma das consequências de uma dieta mais low carb, feita por conta, ou low carb extrema, low carb muito restrita, né? Com baixo índice de nível de consumo de carboidratos. Né? Então, assim, a função básica é dar energia para o corpo. Antigamente, né, hoje já se mudou muita coisa, graças a Deus, que a ciência evolui e nos dá essa oportunidade de aprender cada vez mais. Né? Então, antigamente se acreditava que 60% da dieta tinha que ser carboidratos. Hoje em dia as coisas são um pouco mais diferentes, são um pouco diferentes, né? Então, a gente sabe que não precisa ser 60%, pode ser menos, né? Só que o que está acontecendo muito hoje em dia? Está acontecendo muito a exclusão do carboidrato da vida do ser humano, né? Então, assim, virou uma paranoia, né? Virou a tal da carbofobia, que a gente chama. Tem até nome isso agora, né? Vocês imaginem. Então, virou carbofobia o nome do medo de carboidratos, tá? Eu vou falar um pouco sobre cada coisa, mas depois a gente vai focar mais. Então, assim, se tem essa restrição extrema, né? Então, será que isso realmente funciona? Né? Então, assim, se sabe hoje em dia que reduzir demais, restringir demais a dieta, seja de qualquer forma, reduzindo mais proteína, reduzindo mais carboidrato, enfim, faz com que o teu metabolismo fique um pouco mais lento, ou bem mais lento, né? Então, assim, dietas restritas demais em calorias e nutrientes, e alguns nutrientes específicos, fazem com que o nosso corpo responda diferente, de uma maneira diferente e ineficaz. Então, assim, o corpo vai dizer assim, meu Deus, eu não tenho mais o carboidrato, e agora? Né? Agora vamos segurar tudo que a gente tem, vamos reduzir a taxa metabólica e vamos gastar menos energia. E não é o objetivo, né, gente? O objetivo de uma dieta de perda de peso é reduzir, é aumentar o nível, a taxa metabólica. Como é que se faz isso? Com atividade física, dieta adequada, enfim, né, uma série de fatores. Então, assim, não que não seja válida uma dieta low carb, é muito válida, sim, a gente usa bastante, né, então, assim, a gente usa em consultório, mas a gente não restringe a ponto do paciente entrar em pânico e achar que o carboidrato é a pior coisa do universo, tá? Então, isso é o mais importante, é a gente ter uma visão saudável da nossa alimentação, mentalmente e fisicamente. Então, a gente, além de se alimentar bem, a gente tem que enxergar a comida como nossa aliada, não como nossa inimiga, né? Então, esse é um dos fatores mais importantes, eu acho, da questão da carbofobia, da questão do corte de carboidratos, né? O pessoal tá entrando, a Carla, Rosana Morim, enfim. Boa noite pra vocês, gente. Tô falando aqui sobre carboidratos, né, que é um assunto bem legal de se falar, um assunto que sempre gera dúvidas, polêmicas, enfim, né, então é um assunto bem interessante para quem quer sempre, né, o melhor para sua alimentação, seja para ser mais saudável, para perder peso, para manter o peso, seja um atleta, né, falando em atleta, inclusive, né, o consumo a restrição de carboidratos em atletas, em pessoas que praticam muita atividade física, ela pode ser prejudicial. Tá? Então, a gente precisa analisar, como eu sempre digo, cada paciente isoladamente a gente precisa analisar. A gente não pode simplesmente pegar e dizer 40% de carboidrato para todo mundo e é isso aí. Não, isso não existe. Cada paciente, cada pessoa vai ter a sua recomendação, vai ter a sua necessidade, né? Vai ser o plano alimentar, a reeducação, ela é baseada nisso, na individualidade do paciente. Nunca em padrões, né? A gente tem que quebrar esses padrões, a gente tem que enxergar o indivíduo como único. E é isso que a gente busca na nutrição, tá? O carboidrato em si, né? Por grama, ele tem 4 calorias, tá? Cada 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. A proteína também tem 4 calorias, então, ou seja, a proteína e carboidrato tem a mesma quantidade de calorias por grama, tá? A gordura tem um pouco mais, tem 9 calorias, tá? Então, 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 grama de álcool, muito importante para quem gosta de beber e na sexta-feira à noite tá aí, né, esperando para sair para tomar cerveja com seus amigos, enfim. 1 grama de álcool tem 7 calorias. Então, vem primeiro a gordura com mais calorias, depois o álcool, segundo lugar, e depois carboidrato e proteína que estão no mesmo nível e são iguais. Tá? Então, isso é um fator bem importante, né, de se saber. E é por isso que a dieta tem que ser sempre balanceada, né, gente? Dizer que pra vocês que é ok consumir tantos por cento de calorias provindas de carboidratos por dia é muito vago, porque
cada paciente tem a sua prescrição, né? Então, assim, é por isso que a gente sempre bate na tecla da individualidade. É por isso que é tão importante consultar um nutricionista, né? Ou alguém que entenda do assunto, ou enfim, né? Alguém que saiba o que está fazendo. Normalmente são nutricionistas que têm graduação em nutrição, né? Então, são essas pessoas que podem ajudar vocês, tá? Entendem de metabolismo, de bioquímica, de fisiologia, enfim, tudo isso a gente estuda para poder atender o paciente. Tá? Qual é o outro tópico aqui? Tá? Eu falei do percentual dietético mais adequado, então a gente estava falando, né, dos padrões antigos que eram 60%, até 60%. Nossa, Carol, mas 60% de carboidrato é muita coisa, né? E realmente, eu também acho que é. Eu acho que a gente pode trabalhar dentro de um percentual menor, mas manter a dieta equilibrada. Tá? E a dieta low carb, a dieta restrita em carboidrato, ela pode ser de 4% a 40% de carboidrato. Essa é considerada uma dieta mais low carb, tá? Tem alguns pacientes que vêm já pra mim, né, sem nada de carboidrato, sem consumir absolutamente nada de carboidrato. Aí é preciso um trabalho bem intenso na questão da visão do paciente com a alimentação, né? Às vezes precisa de indicação de psicólogo, né? Para o paciente entender que a sua alimentação ela tem que ser balanceada, ela não pode ser tão restritiva, que a pessoa também às vezes vem com medo de engordar. Então assim, eu vou comer um pedacinho de pão, eu vou engordar. Gente, não é assim que funciona. Tá? A alimentação saudável, ela tá mais no contexto alimentar do que propriamente em uma refeição, em um alimento, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam, né? A questão do contexto, de toda a tua semana, como foi a tua semana, como tá sendo os teus dias, o consumo de carboidrato, de proteína, de vitaminas, minerais nos teus dias, né? Não é um nutriente e não é uma refeição que vai fazer com que com que isso te engorde, né? Então é por isso que o equilíbrio é fundamental, tá? Quais os carboidratos que ajudam na perda de peso? Eu tô trazendo algumas coisas que são bem polêmicas e que são pergunta dos pacientes pra mim, né? Então, assim, o que ajuda na perda de peso? Na verdade, é muito relativo, né, gente? Na verdade, pra perder peso, né, a gente precisa consumir menos calorias, de uma forma geral, tá? Não quer dizer que a restrição tem que ser de 1.200 calorias pra todo mundo. Isso não existe, tá, gente? Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu acho que um neurônio meu morre, né? Literalmente, porque isso não existe, tá? A gente precisa trabalhar a individualidade. Não é 1.200, não é 1.000 calorias por dia para todo mundo que vai fazer efeito. Pode fazer efeito inicialmente, mas como eu disse, o metabolismo pode futuramente ficar mais lento e a perda de peso ser prejudicada, sim, além da saúde, né? Que é o fundamental, né? Então, carboidratos que são, assim, importantes e que são ótimos para perda de peso, tá? Dois deles que eu gosto muito. A batata branca é a doce. Ai, meu Deus, mas batata branca, nem pensar, não como batata branca na minha alimentação jamais. Tá errado, não precisa, tá? Porque tanto a batata doce quanto a branca são carboidratos complexos. Tá? Então eles têm um nível de índice glicêmico muito parecido. Então, assim, quem consome batata doce achando que o índice glicêmico é extremamente menor, tá errado, né? Os dois têm os índices glicêmicos muito parecidos, né? Então, assim, tanto a batata branca quanto a doce, claro, numa dieta balanceada, no consumo de quantidade adequada, sim, são alimentos muito benéficos para perda de peso. A batata, ela causa uma saciedade muito grande. A batata doce tem fibra, né? Uma quantidade de fibra muito grande. A nossa batata doce do Brasil é um pouco diferente da daqui, né? A daqui é um pouco mais aguada, a cor é alaranjada, né? Enfim, tem umas características, né, das batatas que são diferentes de lugar para lugar, mas de maneira geral, esse alimento, tanto a batata doce quanto a batata branca, dentro de um contexto alimentar saudável, dentro de um contexto balanceado, vai te ajudar muito, tá? Podem te ajudar muito a perder peso, tá? Outro alimento que eu gosto, que eu amo de paixão, é a quinoa, tá, gente? Ah, quinoa, mas a quinoa não é fonte de proteína? Sim, a quinoa tem proteína vegetal, tá? Mas a quinoa é primordialmente uma fonte também de carboidrato, tá? Então, quem acha que pode comer quinoa à vontade, que não vai engordar, não tá certo, né? Não existe um alimento que a gente coma até não poder mais que não nos engorde, né? A gente tem que ter moderação. A quinoa é um alimento excelente para quem tá fazendo reeducação alimentar e quer perder mais peso, né? Então, assim,
Ela tem fibras, né? Ela é rica em proteínas, enfim, ela tem muita coisa para ajudar. Ela é muito boa substituta do arroz. Ela é uma ótima opção para substituir o arroz, né? Então, assim, dá aquela sensação de saciedade, né? Dá aquela sensação de comer alguma coisa muito parecida com arroz. Às vezes dá para fazer o arroz, né? Com a quinoa junto, arroz mais integral, selvagem, enfim. Né? Tem que usar a imaginação também, né, gente? Porque é muito importante, tá? Carboidratos. Frutas. Frutas são carboidratos importantes. Contém açúcar, contém frutose, enfim, né? Contém carboidratos, né? Carboidratos simples, né? Então, assim, as frutas são importantes. A gente precisa manejar elas dentro da dieta do paciente. Então, a gente não pode... come à vontade fruta que não... Não, né, gente? Vamos... Até porque se a gente comer à vontade fruta, a gente vai deixar de comer outra coisa que também é importante. Então é isso que eu digo do equilíbrio, tá? Então o equilíbrio é essencial. Se comer fruta demais, vai deixar de comer uma castanha, vai deixar de comer uma fonte de proteína, vai deixar de comer um iogurte. Então, assim, é sobre isso que eu tô falando aqui, sobre equilíbrio, né? E é a coisa mais importante, tá? O que tem que se evitar? O que a gente pode evitar em termos de carboidratos para melhorar e para perder um pouco de peso, né? Para manejar o peso. Refrigerante, nem pensar, né? Refrigerante tem açúcar e o açúcar é um carboidrato, tá? Então, assim, hoje em dia o consumo de refrigerantes ainda é alto, né? Então, infelizmente, esses produtos ainda são disponibilizados por preços muito baratos no mercado, o que faz com que o paciente, o cliente, a pessoa compre isso porque é barato, né? E é doce, e o sabor doce vicia o paladar. Então, refrigerante nem pensar. Suco, tá? Sumo da fruta, né? Que nem o pessoal lá de Portugal fala. Então, assim, o suco de fruta, mesmo natural, mesmo que ele seja com polpa, enfim, a gente tem que cuidar também, gente. Porque não é tomar à vontade. Eu posso tomar suco à vontade o dia inteiro. Aí toma 5 copos de suco de laranja. Aí acabou com a minha quantidade de calorias que eu tenho que colocar na dieta do paciente, né? Não é assim, tá? Então, mesmo que seja saudável, que seja feito na hora, vamos controlar, vamos tentar fracionar isso, né? Eu tô dando essas dicas pra vocês, mas repito 1000 vezes que é necessário procurar um profissional pra ajudar vocês. Não é assim, né? Não é assim, vamos, né, fazer sozinhos, né, a reeducação alimentar. A gente pode fazer pequenas mudanças na nossa alimentação, sim, mas se a gente quer um objetivo mais específico, uma perda de peso mais intensa, a gente precisa procurar um profissional, porque é essencial, tá? Ele vai fazer o cálculo pra ti, tu vai perder peso com mais saúde, tá? Pergunta que não quer calar. Devo cortar o carboidrato? Devo reduzir extremamente? Devo continuar comendo carboidrato? O que eu faço afinal, né? Tu falou e não chegou aonde eu quero. Na verdade, assim, gente, é muito relativo corte de carboidrato, cortar carboidrato, manter carboidrato no consumo ideal. Como eu disse pra vocês, pacientes específicos como atletas são pacientes que precisam de carboidrato na maioria dos casos. Então, assim, pra gente atingir o nível, a quantidade de calorias que o paciente tem que consumir, pra gente ter um bom desempenho físico e atlético, né? Então, assim, se tu faz muita atividade física, procura uma nutri e adequa a tua quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras, enfim, tá? É a melhor dica que eu posso dar pra vocês. Pra quem quer perder peso, tá? Não gosto muito de academia, quero só perder peso, quero perder rápido. Esse é o maior erro pra começar, tá? Então, assim, perda rápida de peso, ela significa exclusão ou restrição extrema de alimentos e de nutrientes. E é essa exclusão e essa redução extrema de nutrientes que faz com que a gente reduza o metabolismo. Então, às vezes não vale a pena a gente fazer por conta, tá? Não vale a pena. É uma coisa que vai te prejudicar no futuro, né? Então, assim, a gente vê hoje em dia meninas com extrema redução de carboidrato, em pânico por consumir carboidrato, e volta a falar da carbofobia, que é o medo de consumir o carboidrato. A Carolina entrou agora, minha paciente. Oi, Carol, tudo bom? Então, assim, a gente vê meninas que estão com amenorreia, não estão menstruando mais, estão com percentuais de gordura extremamente baixos, né? Estão com pânico de consumir o carboidrato. E isso mentalmente é desesperador, na minha opinião, porque
Isso faz com que o paciente ele entre num looping de medo, de compulsão, de comportamento inadequado em relação à sua alimentação. É uma coisa muito, muito séria, gente, tá? E a gente precisa cuidar. A gente tem que olhar pra gente mesmo e ver se a gente não tá fazendo, né? Então, assim, a gente tem que se avaliar, dizer assim, eu tenho medo de comer carboidrato, por que eu tenho medo? Né? Então, assim, esse medo tem fundamento, eu já procurei um nutricionista, então tudo isso são coisas importantíssimas de se observarem, tá? A gente fala, quando a gente fala em restrição de carboidrato, a gente fala também no comportamento alimentar em si, né? Como as pessoas se comportam em relação à alimentação delas, né? Então, isso é o mais importante, é essa relação saudável com a comida, essa relação que faz com que a gente sinta prazer em comer e com que a gente ainda assim consiga chegar no nosso objetivo. Nossa, isso é possível? Sim, é possível, né? Então, é possível ter uma relação boa com a comida, é possível comer o que gosta de vez em quando, sim, né? Isso inclui diversos alimentos, não quer dizer só que tem que comer batata doce e frango o resto da vida, não. Então, o prazer de comer tem que ser mantido, tá? E para isso acontecer, novamente eu vou falar para vocês, procure uma nutricionista, tá? Eu falei praticamente dos 7 tópicos que eu trouxe para vocês. Então, eu acredito, na minha opinião, que o carboidrato ele é injustiçado, sim, tá? Vamos dar o veredito. O carboidrato ele é injustiçado. Eu acho que a gente precisa utilizar ele com inteligência. A gente não precisa utilizar em ele excesso, né? Apesar do carboidrato ele ser ele ter um sabor bom, ele alimenta, ele é consistente, enfim, ele gera prazer no consumo, né? Porque gera pico de glicose, porque aumenta a glicemia, enfim, tem uma série de fatores que fazem com que ele seja tão bom, né? Mas a gente tem que usar ele de maneira muito inteligente, pra gente não dar um tiro no pé e não acabar ganhando peso, né? Então, moderação é a palavra, né? Procurar uma nutri, procurar alguém que te ajude com a tua dieta, né? De preferência nutricionista, né, gente? É óbvio que eu vou falar isso, eu sou nutri, né? Mas para fazer esse balanço, para manter a tua dieta balanceada, tu precisa de um cálculo mais específico, né? E isso só a nutricionista é capaz de fazer por ti, tá? O que mais, gente? Vamos ver. Eu acho que é isso, basicamente, eu trouxe esses tópicos pra falar pra vocês. Hoje é sexta-feira, eu vou liberar vocês desse live, de falar de carboidrato, né? Aproveitem o final de semana, curtam, aproveitem muito, comam, enfim. Mas façam com moderação, né? É o que eu sempre digo. Não quer dizer que a gente não possa fazer uma refeição e nela a gente comer o que a gente gosta e depois a gente voltar pra nossa rotina normal, né? De alimentação saudável. Então, esse é o objetivo da reeducação alimentar, tá, gente? Todos os lives que eu faço aqui vão ser disponibilizados no meu website, tá? Que é www.carolinasimon.co.k. Pode digitar no Google lá, nutricionista em Londres, que vai me achar também. Eu vou colocar pra vocês isso no meu website. Por enquanto tá só no YouTube, mas tá tudo lá. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se alguém quiser me falar alguma coisa, é só comentar aqui que eu, com prazer, respondo todos vocês. Tá, gente? Espero ter ajudado, né? Falamos de assuntos básicos, né? Sobre carboidratos. E esse assunto é muito polêmico, porque envolve dieta low carb, tem nutricionistas que são contra, tem pessoas que falam a favor, tem pessoas... Enfim, tem um monte de opinião, né? Eu já disse aqui, eu acho que o carboidrato ele é um injustiçado, sim, e ele pode nos ajudar na perda de peso, inclusive, só que a gente precisa utilizar ele com inteligência. É isso que basta, é isso que a gente precisa. Tá, gente? Muitíssimo obrigada. Pra quem não sabe, eu sou nutricionista. No final do vídeo eu vou falar novamente. Trabalho na London Prevention Clinic, é uma clínica novinha em folha que abriu ali em South Key, perto de Canary Wharf. Quem quiser me visitar, é só fazer o agendamento comigo, entrar no meu website, entrar em contato comigo. Tá bom, gente? Tenham uma boa noite, uma boa sexta-feira e um abraço pra vocês até a próxima sexta.